Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Evangelho é o poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar. E Jesus fala: examinem-se as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Quero ler uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira epístola de Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esta é a mensagem que, quando o homem dá ouvidos e abre o seu coração, mesmo ele sendo um homem pecador, mesmo ela sendo uma mulher perversa, uma meretriz, uma roubadora, Jesus Cristo, Ele fala na sua palavra que a verdade de Deus santifica, pois a palavra de Deus é a verdade. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas o que o apóstolo Paulo está relatando é o índice da gravidade de muitos que estão vivendo na prática destas coisas que eu citei pelas Escrituras Sagradas, no dia chamado hoje, porque a Bíblia fala: haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e o juízo de Deus é segundo a verdade. A base do seu trono é justiça e juízo, e a Bíblia diz que com justiça Deus julgará o mundo. O apóstolo Pedro, ele chega a escrever que Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas e postas, por exemplo, daqueles que vivessem impiamente as obras da carne, o pecado e a inclinação está fazendo com que muitas pessoas vivam de qualquer jeito, vivam de qualquer maneira, e mesmo vivendo assim, elas ainda pensam em seus corações que poderão
ir ao céu, que poderão ser salvas, que poderão escapar do juízo vindouro. Mas o apóstolo Paulo fala: não erreis, nem os fornicadores, nem os maldizentes, nem os adúlteros, nem os beberrões, nem os maldizentes, os sodomitas, os infeminados, os injustos, não herdarão o reino de Deus, porque está escrito que nem sangue e nem carne pode herdar o reino dos céus. Jesus Cristo veio pregar a mensagem do arrependimento, e ele mandou os seus discípulos pregarem o arrependimento, a conversão, a remissão dos pecados, para que todos ouçam, para que todos cheguem ao conhecimento desta palavra, porque a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus, ela está se cumprindo dia após dia, e você vê os telejornais falando, você vê os filmes sendo lançados a cada ano, e tem sempre um personagem que está influenciando, sendo colocado como exposição para promover o pecado, para promover a desobediência, para promover a iniquidade. Mas a Bíblia diz: não erreis, porque o que está escrito aqui, está escrito para o aviso, e aqueles que vivem na carne, aqueles que andam segundo a sua ímpia concupiscência, estão provocando a ira de Deus, estão sendo desobedientes a Deus, estão se apresentando para o pecado, estão se tornando servos do pecado, dominados pelo pecado, e o pecado vem matando, o pecado faz a separação, o pecado distancia o homem de Deus. Mas o pecado, por breves momentos, dá uma sensação de que tudo quanto a pessoa faz, ela está fazendo certo, ela está andando na luz, ela está fazendo aquilo que é a verdade para ela. Mas a Bíblia fala que por meio do corpo o homem dará conta a Deus, porque tudo que o homem semear, ele também ceifará. E aqui a relação que Paulo escreve, esta lista é muito grande. O apóstolo João também, agora no livro de Apocalipse, ele faz menção: nem os incrédulos, nem os covardes, nem os ladrões, nem os infiéis, nem os cães, nem os homicidas, nem os abomináveis, nem os feiticeiros, nem os idólatras, e nem todo aquele que ama a mentira e pratica ela, herdará o reino de Deus. A lista de que ficarão de fora é grande, mas mesmo assim, muitos ainda vão falar: comíamos, bebíamos na tua presença. Mas Jesus vai dizer: não te conheço,
Porque Deus deu tempo para o homem se arrepender. Deus deu tempo para o homem largar o pecado, para o homem meditar em tua palavra, para o homem examinar as Escrituras, porque elas testificavam de seu único filho, a quem ele enviou ao mundo para poder salvar. Mas visto como os homens inclinaram-se para os desejos carnais, para o mundanismo, para aquilo que era propriamente interessante, para o gosto do pecado e a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Aqueles que praticam as obras da carne serão julgados, serão condenados, porque o juízo se manifestará e Deus exercerá juízo contra os ímpios, contra aqueles que são desobedientes ao seu evangelho. E quanto estes homens que violentaram as leis do Senhor, rebaixaram o evangelho, e assim viveram aqui neste mundo, enganados, iludidos, viveram perdidos. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, porque este Evangelho é luz, este Evangelho é poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquilo que não tem jeito para a sociedade, aquele que não tem jeito para os poderosos da terra, a Bíblia diz que Jesus Cristo falou para os fariseus: os ladrões e as prostitutas entram adiante de vós no reino, e vós ficareis de fora. Mas eles vão entrar porque eles se arrependeram dos seus pecados, eles largaram a prática abominável do pecado, porque ouviram a voz do Espírito Santo, que ecoou em seus corações, dizendo: arrependa-se, converta-se, porque senão em breve virei a ti, em uma hora que não estejais apercebido. Jesus está às portas. O Evangelho vem sendo proclamado pelos servos de Deus em toda esta terra, e a mensagem que te liberta não é a mensagem da prosperidade, a mensagem que te cura não é a mensagem que se vê nos noticiários por aí, mas a mensagem que liberta o homem está na palavra de Deus, está no Evangelho eterno, está no poder do nome de Jesus Cristo. Mas naquele dia, o próprio Senhor vai fazer a separação entre o joio e o trigo, entre a ovelha e o bode, entre o fiel e o infiel, entre o justo e o ímpio, entre o pastor e o falso pastor. Ele vai fazer a separação, quem serviu a ele e aquele que não serviu a ele, porque Malaquias diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo, porque Deus nunca ficou sem testemunho. Os profetas testemunharam, falando assim em nome do Senhor, mas mataram eles, porque o mundo não era digno deles. Os apóstolos
testificaram da ressurreição de Jesus Cristo e pregavam de cidade em cidade, de aldeia a aldeia. Eles anunciavam a todos: é chegado a vós o reino dos céus. Arrependam-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim chegam os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas a Bíblia fala que os homens são maus. O desejo da carne, voltado ao coração, é só para buscar o próprio interesse, visando apenas as coisas deste mundo, priorizando apenas o viver e o bem-estar, e se esquecendo que após a morte vem o juízo. E aqui Paulo diz: nem os fornicadores herdarão o reino dos céus. O sexo fora do casamento é algo que Deus leva a sério, e muitos brincam nos dias de hoje. O corpo do homem é templo de Deus. Quando alguém sela uma aliança com uma pessoa, ele deve, ou ela deve, ser fiel até a morte, ser fiel até a vinda de Cristo. Mas se você, como membro de Cristo, usufruir do seu corpo para as prostituições, para o sexo fora do casamento, vivendo apenas de namoro e namoro, abraçando-se, vivendo e curtindo a vida, aproveitando a vontade, e assim desonrando a Deus com o seu corpo, manchando com pecado e violentando aquilo que Deus deixou escrito para que o homem pudesse observar, para que o homem buscasse a retidão de Deus, para que o homem pudesse ser endireitado. Mas visto como o homem tem rejeitado a sua palavra, tem rejeitado a sua correção, tem rejeitado a exortação da doutrina de Cristo, a Bíblia fala: como não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim também Deus os abandonou. Estão se relacionando, estão contaminando o corpo, estão destruindo este santuário, estão deitando com as meretrizes, estão fazendo sexo com todos e com todas, até com animais, e está cada vez mais afundando no pecado. E o pecado cega, o pecado endurece o coração, a ponto de a pessoa ouvir a palavra de Deus e não considerar ela, porque ele pensa que não é com ele que Deus está falando, ele pensa que Deus não está falando, não é com ele. Mas o que o apóstolo Paulo fala, você vê como a garotada hoje é toda festa, é mandando mensagem, marcando encontros para ir para motel, para ir para praia, para curtir a vida, aproveitando, mas está aproveitando mal, está aproveitando de forma errada, porque isto não tem proveito nenhum, mas ficarão de fora. Mesmo quando baterem na porta, Jesus não vai abrir para poder permitir que entre, porque tiveram tempo suficiente
para abandonar o pecado. O único sexo que é permitido por Deus é entre o matrimônio, é entre casal. E aqui Paulo diz sobre também o adultério. Se casou, não separe. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, a mulher que está casada com o marido, não busque separar-se, mas se porventura chegar a separar-se, que busque a reconciliação. Não é para buscar outro casamento, não é para buscar outra família, não é para constituir outra família, é para buscar a reconciliação, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem, porque Deus havia ordenado, através de Adão, dizendo: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão dois numa só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando os fariseus, em Mateus capítulo 19, falou para Jesus: Moisés nos deu permissão, nos dando assim carta de desquite, carta de divórcio. Jesus falou: não foi assim no princípio, mas Moisés vos permitiu, dando carta de divórcio, por causa da dureza dos vossos corações. E os discípulos, ouvindo aquilo, perguntaram para Jesus: então, se esta é a condição relativamente à mulher, então não convém casar, porque se casar e qualquer motivo separar, é melhor que não case. Mas Jesus virou para os seus discípulos e disse: nem todos podem receber esta palavra. Por isso que você vê esta baderna, casa hoje e separa amanhã. Isto também está acontecendo até no meio da igreja. Pastor no segundo e no terceiro casamento, e pregando a palavra, ensinando a palavra. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado, com fingimento, com mentira, com interesse ou com verdade, o evangelho, ele é aberto. Todos têm acesso à palavra de Deus, mas a forma de se interpretar ela não é segundo os homens, não é por meio de filosofia, não é por meio de entretenimento, não é cursando cursos, mas é por meio da revelação de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E isto faremos com a ajuda do Espírito Santo, porque a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus. Muitos começaram no Espírito e estão terminando na carne. Creram pela pregação da fé, mas estão voltando para a lei, estão voltando para os rudimentos antigos. E assim, nos finais dos tempos, estão amontoando para si doutores conforme os seus próprios desejos. Ele prefere seguir aquela pessoa, porque aquela pessoa fala bonito, aquela pessoa fala bem, aquela pessoa tem uma boa oratória. Mas o que adianta falar bonito? O que adianta bater lata? O que adianta percorrer a terra inteira falando de Jesus, mas não obedecendo a Ele, não obedecendo a sua palavra? O que adianta abrir igreja, abrir ministérios, ter um programa no rádio, ter um programa na internet ou na televisão, mas se está na prática do pecado, e mesmo quando Deus fala, não aceita a repreensão do Senhor? Porque Deus corrige o filho a quem ama, mas o bastardo não aceita a repreensão.
porque é bastardo. E o adultério cada vez mais cresce em meio a uma população estimada em 8 bilhões de pessoas. O mundo inteiro jaz do maligno. A Bíblia diz que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo as suas mentes cauterizadas. É melhor falar mentira do que morrer pela verdade. Por isso que muitos vivem desse jeito. Mas a Bíblia diz que Estevão, até a morte, foi fiel a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Paulo falou: eu queria que vós fosse igual a mim. Ele era solteiro, ele não tinha mulher, mas ele era santificado por Jesus. No tempo da lei, ele viveu fariseu, mas quando a graça veio a ele, então ele compreendeu o mistério que estava oculto desde os tempos antigos, e que Deus o nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, mas a nem todos. Podem ser chamados filho de Deus, porque ainda é criatura. Por isso que é preciso ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e ser batizado em nome de Jesus e nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Só conseguirá enxergar este reino aqui, só conseguirá lutar pelas coisas deste mundo, só conseguirá viver as coisas pertencentes a esta vida, e acabará se esquecendo que Cristo fez uma promessa aos seus servos, e esta promessa há anos vem sido pregada. É a sua volta, em que ele virá buscar a sua igreja, e a sua igreja participará de um banquete que acontecerá no céu. É uma cerimônia que hoje está sendo oferecida e feita o convite a todos quantos têm ouvidos, mas o homem tem que se arrepender, porque a relação dos que ficarão de fora é grande, e não é eu que vou lançar fora, mas é o Deus que mandou pregar a sua palavra em testemunha a todas as nações, porque se o homem não crê, ele verá a ira de Deus. Se o homem não quer se arrepender hoje, então será tarde demais naquele dia, porque hoje é o tempo, hoje é o dia da visitação, hoje é o dia aceitável da tua salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, porque aqui Paulo continua dizendo: nem os idólatras. A idolatria não é apenas a igreja católica que propaga ela na terra. A idolatria também está na feitiçaria. A idolatria também é o amor ao dinheiro, a avareza. A idolatria é também as próprias vontades. No meio artístico, no meio evangélico, também existe idolatria. Homens idolatrando homens, homens idolatrando cantores, pregadores. E a Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O apóstolo Paulo fala: somos homens sujeitos às mesmas fraquezas. Então por que o apóstolo Pedro falou: olhais tanto para nós, como se por nosso poder ou santidade este homem recebera uma perfeita saúde? Mas foi por causa de Jesus Cristo.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Porque se você olhar para Edir Macedo, para Papa Francisco, para Silas Malafaia, Michael Feliciano, ou qualquer outro artista que o mundo evangélico já tem levantado na terra, ou para qualquer político, qualquer jogador, qualquer funkeiro, qualquer roqueiro, você vai para o inferno. Porque se um cego guia outro, os dois caem no buraco. Mas Jesus falou em João 8: eu sou a luz do mundo. Se alguém me seguir, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 14, versículo 6, disse-lhe, pois, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. A Bíblia Sagrada fala, foi um convite que Jesus fez a um jovem rico: se tu queres ser perfeito, vende tudo quanto tens, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Depois que tiver largado a avareza, vem e me segue. Porque não dá para andar com Jesus amando dinheiro, amando riqueza, amando futebol, amando cerveja, amando uísque, amando cigarro, maconha, droga, sexo, fora do casamento. Não tem como andar com Jesus amando este mundo devasso, este mundo perverso. Não existe essa possibilidade de querer servir a Deus e servir a sua própria vontade. Ou você renuncia a tudo, ou você rejeita Ele por completo. Porque não tem meio termo com Deus. Ou é sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência do diabo. E o diabo influencia. Ele fala que não tem nada a ver. Ele fala que é assim mesmo. Ele fala que do jeito que você tá ótimo. Mas é mentira. A Bíblia fala que do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. O pecado mata. O pecado destrói. O pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Os idólatras. Agora vai chegar a Copa do Mundo, aonde as estrelas do futebol são adoradas em todo o planeta Terra. O futebol faz sucesso. A Fórmula 1 faz sucesso. O esporte cresce e faz sucesso. Ídolos e mais ídolos aparecem a cada dia. Ídolos da música, ídolos do rock, ídolos do cinema, ídolos da política, ídolos da cultura, ídolos e mais ídolos. O homem está levantando em seu coração, mas a Bíblia diz que nem o ídolo é alguma coisa, nem aquele que adora o ídolo serão destruídos, serão desfeitos. Deus acabará com essa raça de ídolo que não presta. É o joio que não teme a Deus, nem respeita a Deus, porque pensa que Deus não está vendo o que o homem faz na terra, as abominações, e a relação é grande. Nem os sodomitas, sexo entre o mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, uma verdadeira sodomia. É como no tempo de Sodoma e Gomorra, desde o moço até o mais velho, todos eram gays. E aqui Paulo diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Se você tem vontade de fazer sexo, por que você não casa? A ala na Igreja Universal dá até camisinha para se prevenir, para não contrair o vírus da AIDS. Ué, se está com medo de pegar um vírus, uma doença, por que você está preocupado em fazer sexo com todos? Case com uma mulher, seja sujeito homem, seja mulher de verdade, casa com o marido e assume a responsabilidade de uma boa dona de casa, de uma boa mãe de família. Mas se você quer viver
na prática do pecado, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque Jesus não veio pregar mentira, ele não veio enganar ninguém, ele veio pregar a verdade, sendo ele a própria verdade absoluta de Deus, incontestável. Porque mesmo que os homens não aceitem ela se espalha em toda a terra. Não pode se achar erros na Bíblia, nem enganos, nem mentira, porque tudo quanto Deus falou por meio dos seus servos tem fundamento, é eficaz, é comprovado. Tudo quanto Deus fez está registrado para o aviso nosso. Porque se o homem não quer se arrepender, lembre-se bem, existiu na Bíblia um homem chamado Esaú, que naquela oportunidade, diante do seu irmão Jacó, ele vendeu o direito de primogenitura. O profeta Malaquias diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Esaú vendeu o direito de salvação, o direito de primogênito, a primogenitura. E na carta aos Hebreus diz que com lágrimas ele buscou arrependimento e não achou lugar. Não achou mais arrependimento. O que o homem faz, talvez depois seja tarde demais, porque estão tratando o pecado como se o pecado fosse bom, como se o pecado desse oportunidade. Aqui na terra pode te promover a você chegar a um patamar elevado, mas diante de Deus está caído, diante de Deus está morto, diante de Deus é abominável. Porque nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os sodomitas, nem os efeminados herdarão o reino dos céus, nem os ladrões. Quanto roubo, né? A pessoa não pode nem comprar uma bicicleta, que o ladrão vem e rouba. Tá cheio de ladrão, PCC, Comando Vermelho, facções e mais facções. Ladrão espalhado em toda a terra. Caim foi chamado por Deus de vagabunda, porque ele foi vagabunda na terra. Está cheio de pessoas na mesma semelhança de Caim. É do maligno. E os filhos do diabo não prestam. Os filhos do diabo odeiam os filhos de Deus. Por isso que você vê como a maçonaria controla o mundo, como a política desses homens vão contra as leis santas de Deus, porque são filhos do diabo, líderes religiosos que estão impondo regras, mandamentos, doutrinas e dogmas, e assim validando os mandamentos de Deus, porque Jesus falou em João 8, versículo 44, aos religiosos: vós tendes por pai o diabo, porque a ele quereis satisfazer o desejo. Eles queriam matar Jesus, eles queriam matar Jesus a fora de tempo, mas Jesus não iria morrer sem antes cumprir e consumar a obra que o Pai o havia dado a fazer lá na cruz do Calvário. Ele deveria ir lá por causa de nossos pecados, porque sobre ele caíam todas as injúrias. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído, ele foi ferido por causa de nossas transgressões. Ele veio libertar o homem dos seus pecados e tornar o homem servo de Deus. Jesus não veio tornar ninguém empresário.
como Silas Malafaias e de Macedo foram pregando por aí. Jesus não veio tornar ninguém em bilionário. Ele veio tornar o pobre cheio de fé, rico na fé. Porque o pobre, ele é desprezado pelo rico. Mas Deus escolheu os pobres da vida, deste mundo aqui, para se tornarem ricos na fé. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Está escrito na palavra de Deus: não embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quem está bêbado, quem está embriagado, ele fica exposto. Ele não sabe de nada do que está fazendo. E a Bíblia Sagrada diz que os bêbados não entram no céu. Ele vai entrar em bar em bar. Em cada esquina tem um bar. Ele vai para motel. Ele dá cachaça para a mulher, para depois fazer o sexo, para depois fazer o que quer. Ele manipula as pessoas, porque o efeito do álcool tira a sensibilidade da pessoa, torna a pessoa incapaz, e assim a pessoa é trapaceada, a pessoa é enganada. Não é assim que faz? Boa noite, Cinderela. O nome já é diabólico, já é trevas, mas fazem isso para poder levar vantagem em cima de alguém. E outros próprios, voluntariamente, estão vivendo embriagados, embriagados com vinho, embriagados com mentira, embriagados com engano, embriagados com pecado. Para a pessoa que gosta de uma cerveja gelada, pode estar fazendo 7 graus abaixo de zero, 10, 20, 40, mas ele não larga da latinha, ele não larga, porque está domado, está preso àquele vício. Mas Jesus tem poder de te libertar, Jesus tem poder de purificar a sua vida, porque é algo que Ele dá, nunca mais o homem torna a ter sede. Quando o homem experimenta esta água, o Espírito Santo, nunca mais ele tem sede de cachaça, de drogas, de futebol, de política, de qualquer coisa relacionada ao mundo, porque a vida dele agora é constituída para Deus. Ele foi comprado por um alto preço. Ele sabe o valor de Cristo, que Cristo morrendo na cruz para poder perdoar ele, e ele sabe que com a sua vida é um prazer imenso em poder servir a Ele, agradar a Ele, santificar a vida para Ele. Por isso que Jesus fala na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mas não erreis, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você se encontra em uma situação desta, corra para Jesus, largue tudo para trás, almeje morar no céu, busque a santificação, segue a paz com todos,
Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus veio libertar, salvar, mas aquele que escuta a sua palavra e não crê, já tem quem o julga. A palavra que tem pregado irá julgá-los no último dia. Vocês ouviram o evangelho, e eu protesto diante de Deus no dia de hoje, que vos preguei todo o conselho de Deus, e a palavra da vida, a palavra que salva, liberta, não é do Papa, não é das religiões, não está com os políticos, mas está na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque o dia do Senhor está perto. Ele virá, e todos aqueles que não forem achados, o nome escrito no livro, serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então busque andar na presença de Deus, com Jesus Cristo, através do seu Espírito, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você não nasceu de novo, então você deve se batizar, você deve buscar o arrependimento em Deus, porque Deus dá o arrependimento ao homem, quando o homem rasga o coração, quando o homem está decidido a Cristo e viver para Cristo. Amém? Deus tenha misericórdia da sua vida, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e tudo Ele fará. Amém?